Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui no Express Message do Upper Chamber. Uma alegria muito grande estar com vocês. Antes de darmos início, dá um like aí e encoraje alguém também a nos seguir aí, indique esse canal para alguém. Se você não segue, comece a seguir o nosso canal e tem um sininho que se você apertar, sempre que nós tivermos vídeos novos, você vai ter acesso a esses vídeos. É uma bênção estar podendo estar comunicando com você de alguma forma, abençoando a sua vida e liberando algo que a gente crê que vem do coração do Senhor. E é uma bênção muito grande. Estamos aqui, o Valtinho está aqui comigo mais uma vez, né? Nos abençoando, nos ajudando aí com o som e com a imagem, bênção demais. Eu queria compartilhar algo bem rápido ao seu coração. Já há algum tempo eu tenho pensado sobre a vida cristã. Um dia desse eu estava falando com alguns irmãos que imagina, eu estava pensando, né, escrever uma ficção, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, alguém entra em um porão da casa da avó e encontra algumas folhas ali, que são folhas da Bíblia que foram arrancadas e não são vividas mais. E de repente essa pessoa descobre parte do evangelho que foram arrancados e que nós não vivemos mais. E eu tenho pensado esses dias que nós precisamos retornar algumas coisas básicas do evangelho. Nós precisamos deixar um legado genuíno do que é o evangelho de Jesus Cristo, do que é o evangelho das escrituras, o evangelho verdadeiro. Eu creio que nós vivemos num momento, e nós temos falado isso muito, onde as pessoas têm atacado a verdade. As pessoas querem dizer que verdade não é verdade, que não existe verdade absoluta, mas o evangelho de Jesus Cristo é a verdade e é verdade absoluta. Aquilo que está escrito aqui na palavra é verdade absoluta. E o evangelho de Jesus, eu amo Romanos 1,16, que diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de Deus é o poder para a salvação. Eu não me envergonho do evangelho. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos retornar ao evangelho das escrituras, ao evangelho da palavra de Deus, ao evangelho do Senhor. E uma das coisas do evangelho que sempre me desafia e que eu espero que desafie você é que nós fomos salvos para estar no reino, nós fomos salvos para carregarmos o DNA de Cristo e nos parecermos com Ele. Uma das obras do Espírito Santo, e na minha opinião, uma das obras mais lindas e maravilhosas é pegar um pecador, desculpa a expressão, vagabundo, né? Como eu e você, imundo como eu e você, e nos transformar à imagem de Jesus, a imagem do Cristo. Uma das obras mais maravilhosas do Espírito Santo é pegar eu e você e trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa pessoa, trabalhar em quem nós somos, para que nós possamos parecer com Jesus Cristo, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, para que nós sejamos semelhantes a Ele. E eu, cada dia mais, tenho me dado um desejo de mergulhar nas Escrituras e procurar espelhar a pessoa de Jesus. Como que Jesus é, como que Ele se parece, como que é o caráter dEle, como que é a pessoa dEle. Eu quero ser com Ele, eu quero me parecer com Ele, eu quero carregar essa essência, porque para isso o Filho se manifestou, para destruir as obras do diabo, e sabe o que mais? Para nos dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha em nós, moldando em nós o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus em nós. Eu tenho dito, e eu não vou cansar de dizer isso, que a palavra cristão são pequenos cristos, né? Os discípulos, as pessoas referiam a ele, ó, esse cara fala como Jesus, esse cara anda como Jesus, esse cara age como Jesus. E eu creio que isso é maravilhoso. Eu estava lendo um texto um dia desse, conversando com os pastores, aquele texto em Atos, quando Pedro encontra aquele homem na Porta Formosa, e aquele homem era um paralítico de nascença, né? E ele era carregado todos os dias para pedir esmola. E ele vira para Pedro e ele diz assim, ele estende as mãos para Pedro, né? Na verdade, Pedro e João, acho que olham para ele e falam, olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhou para Pedro, né, para aqueles discípulos, estendeu as mãos, esperando receber uma esmola,
né? Eu estava falando, talvez ele estava esperando o almoço do dia, ou a esmola que ia pagar o aluguel do mês, ou a esmola que ia resolver ele para mais um dia. E ele estendeu as mãos na esperança de que daquilo que visse seria a esmola de mais um dia. E eu tenho dito que muitas vezes a nossa expectativa do evangelho é a esmola daquele dia, ou as contas pagas daquele mês, ou o evangelho que resolve o nosso problema paliativo. Hey! Desculpa, eu fico empolgado. O evangelho que paga as nossas contas paliativas do mês, ou resolve o nosso problema emocional de agora, mas de repente Pedro vira para ele e fala, olha, o paliativo eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E eu sempre li aquele texto pensando, Pedro tinha o dom de curar, ele é verdade. Aquele homem se levantou e começou a andar e nunca mais voltou a ser paralítico, de acordo com as escrituras, ele andou, né? Mas Pedro não falou que ia dar para ele só a cura, ele falou, o que eu tenho eu te dou. Aquele homem não só levantou, mas a Bíblia diz que ele seguiu Pedro, ele começou a saltar de alegria. E ele foi para o templo, e no templo ele explodiu em adoração. Ou seja, o que Pedro tinha? O que o evangelho tinha para oferecer àquele homem? Não era só andar, não era só um prato de comida, era tirar ele daquela situação de paralítico, de paraplégico, de ser carregado, e mais do que isso, ele começou a saltar, mais do que isso, ele entrou no templo, mais do que isso, ele explodiu em adoração. Então o evangelho de Jesus Cristo, aquilo que o evangelho nos dá, é muito mais do que muitas vezes nós temos procurado, e a gente estende as mãos para o evangelho na expectativa de ganhar mais uma esmola do dia. Mas Jesus fala, filho, eu quero que você seja transformado à imagem de Jesus, que você comece a trabalhar e que você se pareça com Cristo. Isso é uau! Fenomenal. Ele quer que você se pareça com Cristo. E eu quero ler um versículo para vocês, que está em Isaías 11, versículo 3, Isaías 11, vocês sabem, eu amo porque fala de Jesus, fala, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. É uma profecia sobre Jesus. O versículo 2 diz assim, o Espírito de Yahvé, o Senhor repousará sobre ele. A mesma coisa sobre nós. O Espírito Santo repousa sobre nós, repousa sobre as nossas vidas. Diz assim, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Sobre isso eu talvez vou falar em outros dias, mas o versículo 3 diz assim, o amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Falando sobre Jesus, o amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no ouvir ou no que ouviu dizer. Eu estava pensando sobre uma característica de Jesus aqui, para falar com vocês. Característica de Jesus que eu quero impregnada em mim, que eu acho que o Senhor quer impregnada em você, é o amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Eu estava falando, Senhor, será que nesses dias a gente não precisa ter de volta esse amor reverente? Eu não quero ser nostálgico, mas eu quero citar que muitas vezes eu via irmãos pegando no violão, a igreja adorando, parece que havia uma inspiração no meio da devoção, parece que brotava uma inspiração no meio de uma reverência à santidade de quem Deus é. Havia uma inspiração, brotava algo sobrenatural numa atmosfera de santa reverência a Deus. Eu descobri que uma das características do Cordeiro de Deus é o amor reverente.
É o amor reverente, é uma fonte de inspiração, um batismo de amor reverente a Deus. Essa é uma característica de Jesus. E quando eu falo sobre parecer em Jesus, parecer com Cristo, eu creio que um dos desafios nossos é retornar a um amor reverente a Deus. Um amor reverente a Yahvé, onde vai ser uma fonte da nossa inspiração, onde vai ser uma fonte daquilo que nós fazemos. Eu quero deixar isso para você. Você quer parecer com Jesus? Você quer ser transformado à imagem do Cordeiro de Deus? Fala, Senhor, me batiza com amor reverente ao Pai, com um santo temor de quem Ele é. De repente você vai ver uma inspiração brotar, de repente você vai começar a sentir o cheiro de uma fonte, de repente você vai começar a experimentar coisas sobrenaturais em Cristo. Eu tenho orado e eu tenho buscado que o Senhor derrame sobre nós essa característica de Cristo, essa característica de amor reverente. Jesus, ele andava em um amor reverente a Yahvé, ao Senhor, ao Pai. Ele obedecia. A Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai até morte de cruz. Em outras palavras, um amor, uma obediência ao Pai, uma obediência ao Senhor. E eu creio que uma das características que o Senhor quer trazer para a igreja nesses dias é que a igreja seja batizada com amor reverente, como Cristo se manifestou, com esse amor reverente ao Pai, a Deus. Aleluia. Eu quero desafiar você a isso, a mergulhar nessas coisas. Nós amamos a sua vida. Deixa eu orar com você e abençoar o seu dia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não queremos apenas uma esmola. Nós não queremos uma moeda para pagar o nosso almoço, a nossa conta. Nós queremos, Senhor Jesus, tudo que o Evangelho tem para nos oferecer. Nós não queremos uma esmola para vencer o dia. Nós queremos aquilo que o Evangelho tem. Aquilo que Pedro tinha era o Evangelho. Nós queremos aquilo que o Evangelho oferece. E eu sei que o Evangelho oferece a transformação, a imagem do Cordeiro. A transformação para se parecer com Jesus, para ter o caráter de Cristo. Nós queremos isso, Senhor. Eu olho para que o Senhor derrame sobre aqueles que estão nos assistindo um amor reverente a Yahvé. Deus, que nós possamos obedecer ao Senhor, que possa vir sobre a igreja nesses dias, sobre aqueles que estão nos ouvindo, um batismo de amor reverente ao Senhor, e que uma fonte, que uma inspiração volte à casa do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de dar um like aí. Amamos você. Deus te abençoe.